Maravilha. E a gente vai pedir aqui para o nosso consultor e diretor do MPU, José Sarra, para fazer também a sua pergunta. Formular a sua pergunta para o doutor. Doutor, eu acho que talvez eu seja repetitivo, mas eu gostaria de enfatizar. Dentro da sua bagagem jurídica, no que você poderia ajudar a religião urbana da Câmara Municipal? Dentro da sua bagagem jurídica, no que você poderia ajudar a religião urbana na Câmara Municipal? E o que é primordial na sua opinião, essa ajuda? E duas observações que eu queria fazer no fim dessa. Ok, então respondendo a sua pergunta, dentro da minha atuação jurídica, vamos separar a minha atuação jurídica em duas partes. Como dono do escritório de advocacia, a gente disponibiliza advogados na área criminal quando necessário, na área civil quando necessário, para que se possa ajudar os terreiros ou os irmãos que estão em dificuldade. Tá? Na Câmara Municipal vamos potencializar isso. Um projeto que a gente tem que forçar dentro da Procuradoria, na Defensoria Pública, criar órgãos especializados dentro da Defensoria para defender crimes contra a intolerância religiosa. Porque não adianta montar delegacia contra a intolerância religiosa se não tem quem defende, quem faça levar a pessoa para a delegacia. Porque no mundo maluco que a gente vive hoje, o maior problema que está escasso para todo mundo chama tempo. Então muitas vezes a pessoa sofre o problema, mas não tem tempo de ir atrás. Tivemos até no outro evento com a delegada da Delegacia de Crimes contra a Intolerância Religiosa, que parece uma pessoa muito do bem, parece uma pessoa muito atuante, mas se não chega até a delegacia dela, ela não tem como agir. Entendeu? E aí essa que é o nosso ponto da demagogia. A gente vai criando os pontinhos de faz e conta, né? E as coisas andam muito mais devagar do que deveriam. E na minha área especificamente, que nós vamos fazer, que é a área tributária, nós temos um projetinho ali, porque existe hoje uma coisa muito complicada na cidade de São Paulo, que é a seguinte: a Constituição Federal garante a imunidade tributária para todas as religiões. Ou seja, o templo religioso não paga imposto. Mas aí nós temos a Prefeitura de São Paulo criando várias dificuldades em milhares de formulários que, se não são preenchidos, aquele templo vai acabar pagando IPTU, como eu aposto que 80% dos templos acabam pagando IPTU. E não deveriam pagar por causa de uma burocracia inconstitucional que a Prefeitura de São Paulo impõe. Então, quem tem que saber se é templo religioso ou não é a Prefeitura, porque eu tenho certeza absoluta do seguinte: vai lá o Pai de Santo quebrar uma parede, no segundo seguinte apareceu um fiscal. Aí a fiscalização aparece. Ele não precisa nem quebrar a parede, ele comprou um material na casa de construção, a casa de construção já está me informando para o fiscal ali, para ir lá tentar fiscalizar. Tá? Então nós vamos desburocratizar esse procedimento de imunidade fiscal. Ou seja, a Constituição diz que não tem que pagar, então não tem que pagar. O imóvel onde há trabalho religioso não deve pagar imposto. Está na lei maior. E isso não é respeitado pela nossa prefeitura. E duas observações são de nível político. Você disse que não existe partido com ideologia atualmente. Acabou-se a ideologia. Porém, teve um partido muito importante, alguns políticos importantes que atualmente vão ser julgados no Supremo Tribunal. Queria saber a sua opinião. E com relação a... Você falou que o político não deve ser nada, deve ter outra profissão, eu concordo, mas existe um político chamado Marco Maciel. Ele sempre foi político e nunca teve envolvido em nenhum problema de corrupção, outro problema que a gente normalmente vê na mídia. Obrigado. Olha, vamos responder por partes. Em primeiro lugar, a questão da ideologia. Existiram partidos ideológicos, tá? Mas todas as ideologias que já se esgotaram. Por exemplo, o PT teve uma origem muito bonita e chegou merecidamente à presidência da República e deixou, após os 8 anos do Lula, o país um pouco melhor do que encontrou. Ficou muito a desejar em muitas coisas, mas eu acho que foi um bom presidente da República. Mas o PT trocou o pé pelas mãos no momento em que acabou a ideologia. Porque era um partido que teve uma crise, o Lula é uma coisa, o PT é outra. O partido perdeu um pouco a identidade. Na hora que acabou a possibilidade de você defender
o socialismo, que deixou de existir, se perdeu a essência ideológica. E por outro lado, a hora que se perdeu a essência ideológica e se defendeu o socialismo, para que ter essência ideológica para defender o capitalismo? E não se parou para pensar ainda que a grande sacada do século XXI, a grande, isso eu aposto todas as minhas fichas políticas e persuasivas, a grande sacada ideológica do século XXI é mudar o foco, é colocar o material em segundo plano e o ser em primeiro plano. Essa é a grande série ideológica. Esses problemas com o mensalão, tudo isso, são políticos que trocaram os pés pelas mãos e vão ser julgados. Politicamente já foram julgados, muitos deles não se reelegeram mais. De todos os réus do mensalão, só tem um que é candidato esse ano, que é o João Paulo Cunha, prefeito de Osasco, correndo sérios problemas, com a possibilidade de não ser, e todos os outros já morreram politicamente. Zé Dirceu está vivíssimo, mas nunca mais vai ser candidato a nada, o Chiquinho vai ser mais candidato a nada, todo esse pessoal aí que está ligado, todos esses réus do mensalão, difícil, Roberto Jefferson não vai ser mais candidato a nada, todo mundo chegou num ponto final político. Os partidos tiveram essa importância ideológica. Eu tive orgulho de participar de um partido novo, que era o Partido Verde, que lá atrás tinha importância ideológica, mas que infelizmente ele se perdeu. Esse partido se perdeu. O Partido Verde nos anos 80, nos anos 90, falava em meio ambiente quando isso era absurdo, quando isso era coisa de bicho grilo. E tivemos a coragem de defender isso. Mas hoje esse é um tema de pauta que todo mundo já defende. Não há mais a necessidade de se ter um partido político especificamente para isso. Todos os partidos hoje em tese são verdes. Todos os partidos têm propostas verdes. Então isso acabou esgotando também um pouco esse conceito. No tocante ao Marco Maciel, é complicado. Não conheço, sei que ele foi vice-presidente da República 2 vezes, como sei também da sua reivindicação medical com o regime militar, tá? Eu não sei se ele teve ligação ou não, aí infelizmente não conheço o que eu sei do Marco Maciel é que ele era amigo dos milicos no regime militar e foi por 2 vezes um discreto vice-presidente da República, não se envolveu em nada, não sei se não se envolveu em nada, foi muito discreto, aí não sei, não posso falar nesse nem não, nem elogiar nem criticar. Realmente a gente fica muito feliz de ter aqui nesse momento o presidente municipal do PHS, pré-candidato a vereador e membro do Centro Espírita Banda Três Marias, advogado, presidente da Associação Brasileira dos Contribuintes e membro do movimento político humanista, Dr. Laércio Bacon Lopes, no qual a gente tem satisfação de escutá-lo, as suas propostas, as suas colocações, e a gente tem aqui que ter exatamente essa ação importante e essa coragem de ser candidato e defender o cidadão que tem em sua filosofia espiritual, a banda do candomblé, o espiritismo. Então a gente fica muito feliz. Uma salva de palmas, doutor. Obrigado pela participação.